aqui eu tenho que respeitar cada acorde. Que o corro, por exemplo, se eu estou lá no modal, tudo em relação a ré dórico, aqui se bater um lá eólio, que vai acontecer, um mi free, um sol dórico que está fora do campo, que a gente fez de propósito, já tem um acorde que é empréstimo modal, né? Aí eu falo, e agora? Então eu tenho que começar a pensar em notas de cada um. Então eu vou fazer o quê? É o mesmo princípio anterior, mas aqui a gente vai começar colocando no beat e aí na fundamental de cada acorde. Então, Dan, por favor, vamos pensar nisso. Eu vou respeitar os meus acordes, a modificação deles, e vou colocar as minhas notas para criar a melodia no beat de cada um dos acordes, mas cada beat respeitando a fundamental do acorde que eu. Tá. Então, os acordes eles estavam fazendo Ré, Mi, Lá e Sol, né? Então o baixo a gente botou Isso, nas fundamentais de cada um. Os acordes a gente mudou algumas oitavas assim, mas eles estão tocando aqueles acordes que tem esses aqui como fundamentais: Ré, Mi, Lá e Sol. A gente só jogou algumas notas isso. para cima, outras para baixo. Tudo menor com sétima. Então é Ré, Mi, Lá, né? Então o Lá teoricamente estava aqui embaixo. Uhum. A gente só jogou as notas lá para cima. E aqui o último é um Sol. Aí, ao invés de Isso. colocar ao invés de colocar o Sol, o acorde de Sol menor com sétima tocando normal, a gente colocou a nona no lugar da primeira. Então, por isso que tem um Lá aqui. Exatamente. Beleza. Aí o loop. E agora vamos para a melodia. Perfeito. Aí é para fazer. Foi mal, eu me desconectei por um momento. Tranquilo. Pode É para botar a colocar fundamental de cada, né? isso no beat. Aí vamos lá, ó. Eu vou só copiar os acordes. Aquela coisa, já tá legal ali os acordes, não tem para que eu criar um negócio totalmente do zero de novo. Aí eu vou botar a fundamental de cada um dos acordes. Isso, e bem exatamente no beat. É, os acordes eles estão tocando dois compassos. Então a melodia, como a gente está fazendo baseada nos acordes, eu vou deixar em dois compassos também. E aí toca junto do acorde, Thiago, ou não necessariamente, só do beat mesmo. Do beat. Isso. Tá. Cada pulso aí, cada beat vai ter a fundamental. E vou fazer daquele jeito lá, bem basicão primeiro. Aí aqui Uhum. agora é o lá, né? Vou apagar esses aqui de Perfeito. cima. E aqui é o. Acho que foi. Eu vou subir uma oitava porque vai ficar parecendo com o piano. Ó. Vamos só testar aqui. Ops. Ah, não, tá tranquilo. E aí, vocês preferiram mais agudo ou mais. Vamos deixar um pouco mais a região que estava antes, Tá, porque aí a variação de oitava já é uma forma de variar também a melodia. beleza. Vamos ouvir de novo esse loop aí, por favor? Maravilha. Pensando já o seguinte, aí uma coisa que é importante vocês lembrarem é assim, o meu desenho rítmico do baixo e do acorde, ele já vai influenciar a forma de eu pensar a melodia.
eu posso fazer todas as formas possíveis. Por exemplo, meu groove é muito ritmado. Eu posso fazer ele tão ritmado quanto, posso fazer ele um pouco mais tranquilo, menos ritmado, ou mais ritmado ainda, né? Então, assim, eu afirmo ele ou eu nego essa ideia rítmica. E o negar não é necessariamente nesse sentido aqui musical, negativo, é só criar um destaque, né? Criar uma diferença. Beleza. Pensado nisso, eu vou fazer a coisa mais matemática para depois, né? O que vale para a gente não é impor nosso estilo de compor, mas dar os princípios técnicos que todo mundo precisa ter e vocês serem livres aí para criar da forma que vocês quiserem. Mesmo princípio, se eu trabalhar aqui com as fundamentais, agora eu vou começar a pensar o quê? Observe que eu tenho dois bits para cada acorde, né? Como você já falou. Eu já posso criar tendo uma nota fundamental e a outra como passagem. Então eu vou criar já não tão óbvia como você já pegar o macete na primeira. Eu vou fazer assim. Se eu tenho dois bits para cada, o meu primeiro bit é a fundamental e meu segundo bit é a terça do acorde. Então vai Uhum. ser sempre um, três, um, três, um, três, um, três. Um 3 de cada acorde, né, galera? Não, Isso, não fiquem. Cada vez que entrar num acorde novo, a gente entrou naquele universo ali daquele acorde, né? exatamente, de cada acorde. Então, e é sempre a terça menor, né, esse Thiago? Isso, estamos sempre com a terça menor, perfeito. Pronto. Vamos ver. Deixa eu. Eita, eu perdi o que eu tinha feito antes, o mais básico. Tá certo isso? Tá certo. Tá certo. Observe que aí, ó, já começa a ter ondas diferentes, né? Ele começa sozinho a criar ondulação. Porque um 3 desceu, um 3 subiu, um 3 desceu, um 3. Perfeito. Ahn, Poderia fazer aqui, ó, vamos fazer uma outra variável, não? Pode copiar, por favor? Só para vocês também terem acesso depois, que ao invés de eu fazer um 3 eu posso fazer 3 5. Beleza, Heitor, valeu aí por Valeu, participar, viu? então. Qualquer dúvida, estamos lá no WhatsApp também. Um abração, viu? Vamos pensar então, ao invés de fazer um 3 para cada, eu vou fazer um e 5 para cada. 1, 3, 5. Não, um e 5 agora. Um Ah, um 5 5. um 5 um Tá. 5. Da terça menor pra quinta. Acho que eu vou dar uma coisa diferente. Volta do jeito que estava, por favor. Acho que Eu alguma acho nota que é porque foi você mudada não no. subiu a quinta do segundo, não? É, Dá Eu pra subi subir a, aí? eu subi a primeira nota dele aqui, ao invés da. Ó, esse. Já dá uma coisa um pouco mais doida, né? Esse vai, volta, vai, volta, vai, volta. e tem a ver com Eu gostei, timbre. assim. Fica legal, É fica. legal. Não, fica legal mesmo. Tenta fechar um pouco o timbre dele, a filtragem dele, por favor, Dan, só pra gente ver como ele já. Essa curva mais aberta funciona bem também. Outra coisa antes, Eu falei enquanto o no Dan bom, tá fazendo. eu falei no bom Aham, sentido também. sim, tranquilo. Mas é importante até pelo seguinte: quando vocês observam, pô, às vezes tá mais ardido, não tem problema nenhum. Tenta às vezes mudar o timbre, né? A gente tende a pensar que o problema são as notas, mas às vezes o problema é o timbre. E tá muito aberto ou tá muito fechado. Tentem não abandonar já a ideia de cara. Insista nela, porque às vezes ela tá bem. Pode fechar um pouco mais, talvez. Fechar mais? É, deixar o timbre um pouco mais. Show. Muito bom. Legal.
Excelente. Abre lá o MIDI da melodia, por favor. Outra coisa que é importante vocês saberem. Por exemplo, minhas últimas notas, eu achei muito aguda. Cadê a quinta do Lá? Vamos supor, achei elas muito agudas. Joga uma oitava abaixo. Pega exatamente elas, pode jogar uma oitava abaixo, não tem problema nenhum, que auditivamente é o mesmo intervalo. Vamos ouvir. Legal. Perfeito. E aí vai ser o mesmo princípio. Agora observe, qual que foi a única diferença do que a gente fez pro modal? Que aqui eu tenho que pensar que cada acorde eu respeito ele, né? Eu tenho que saber entender onde eu tô, que é a teoria famosíssima da Berkeley, que não é da Berkeley, né, mas eles utilizam muito bem, que é a teoria acorde-escala. Mudou acorde, mudou escala, muda a função, muda o que tu precisa utilizar. Então eu pego minha mesma ferramenta e jogo agora naquele acorde ali. Eu penso no geral, né? Eu saio de uma região fixa para pequenos territórios. Vai pensar, tipo, uma cidade que tem subprefeituras. Eu tenho que saber o problema de cada local. Então eu saio do globalzão lá do modal e vou ficando local nesse tonal. E aí o resto é muito mais tranquilo. A gente vai dar alguns exemplos, que é basicamente usar o mesmo tipo de pensamento que a gente fez no modal. Por exemplo, eu posso pegar essa quinta de cada um e quebrar na metade. Então eu vou começar a usar agora a intervenção rítmica, já colori de uma forma legal. E vou começar agora a pensar agora pensando que cada acorde tem uma espécie de AB na melodia, né? Fundamental quinta, fundamental A, quinta B, e o meu B vai agora estar fragmentado. Para quê? Para me criar ideias novas a partir disso. Então vamos supor, vamos pensar em cada uma fazendo 5 4. Então ele sobe para 5 faz 4. Tá. Deixa eu abrir um pouquinho mais o timbre, senão não vai dar para perceber. Tá? Tranquilo. É. Legal, hein? Já, já dá pra gente já compor alguma coisa aqui para lançar, hein? Mas já vai dando essa cara. Pense isso. Por isso que a gente às vezes fala até nos vídeos da gente, o pessoal às vezes pode falar, pô, compor uma música por dia dá. E quanto mais o tempo vai passando, vocês vão ficando mais, como eu posso dizer, na questão de estar sempre fazendo as mesmas técnicas, vocês vão tendo muito mais velocidade. Então não ache que pode ser um absurdo fazer uma música por dia. Beleza, pode não estar do jeito que você quer. Mas no outro dia você só vai dar uma revisada. Assim, dá pra fazer muita coisa. Vocês observam, a gente tá aqui basicamente uma hora e foi jogada uma porrada de exemplos. Cada um pode virar um trecho de música. É muita coisa. Perfeito. Copia e cola, a favor, Dan. O que eu faço? Começo agora a pensar só no meu B, que é a fragmentação que tá fazendo 5/4. Então eles fazem sempre a mesma ideia, né? 5/4, 5/4, 5/4, 5/4. Eu vou fazer 5/4, 4/5. Para começar já a variar essa rima aí, né? Fazer ser diferente. Então no primeiro Botar... eu mantenho 5/4. Uhum. Não, se eu botar em outro E no timbre. segundo seria 4/5. Vamos ver. É, vai, Variar fala. já. Sem problema. Fala. Então eu vou variar isso. 5/4, 4/5, 5/4, depois 4/5. Ele não tá variando certo, não, né? Aqui, peraí. É, Tem que estar tudo em nota natural. É deixa só eu variar, trocar essa aqui. fazer o contrário. Vamos lá.
quase soando igual o Jamiroquai já, né? É mesmo. Legal. E aí, por que tá falando de Jamiroquai? Quando vocês vão estudando essas questões, todos nós, quando a gente pega uma técnica e vai colocando na prática, desenvolvendo, a gente fala, caramba, eu tô chegando no som daquela banda que eu gosto, daquele artista que eu gosto. E aí você vai percebendo que o artista ele pode ir na mídia e falar assim, não, nunca estudei teoria. Você fala, beleza, então se você não estudou, alguém tá fazendo isso por você. A gente já percebeu isso em muitas pessoas. Eu lembro que tanto o Dan já me mostrou o Gui Borato, que é fantástico, e a gente descobriu que ele manja pra caramba, instrumentista e tudo. Por isso que as músicas são fantásticas. O Vini, ele tem contato lá com o Fax. E ele estava em Minas Gerais lá, o Fax chegou lá e falou, tô fazendo esse modo Free. Fax Free, nunca ouvi falar. Aí eu falei, Vini, tem alguma coisa aí. Ou ele deixa na mão do software, mas ele tem algum grupo aí que ajuda, fala, pô, tá soando bem, não tá soando bem. Porque, mano, sozinho não tem como. É É, eu muito acho arriscado você que. bater uma nota fora, sabe? Eu acho que. Ele vai tentando mesmo. Ele já produz há tanto tempo, eu acho que ele já entendeu mais ou menos que botando as notas em alguns lugares chega no som que ele tá querendo. Que é teórico. Isso. E é isso que eu quero dizer. De alguma forma ele criou uma teoria, né? Eu já vi história de guitarrista que, Ah, tipo, sim. década de 50 americano, e ele não tem conhecimento teórico, mas ele tem a teoria dele. Só que ele ralou muito mais, ele ficou, tipo, 20 vezes mais tempo passando do que alguém que fala assim, não, vou pegar a receita e entender. É como se você falasse assim, eu vou tentar descobrir leis da física sem ler nada. Fala, beleza, você pode chegar lá, mas você provavelmente vai levar 400 anos, igual o Newton pra gente, sei lá, para refazer tudo de novo. Então, às vezes, o ideal é o quê? Que você faça, já comece com o que já existe. Então, assim, se eu vou começar a tocar uma guitarra do zero e não quero ter aula com ninguém, você fala, caramba, beleza, mas eu vou ter que pegar milhares de anos de teoria da música e vou ter que ir sozinho. Eu acho que é muito inviável. E eu acho que, assim, a automação, ela ajuda, mas às vezes fica preso. Então, assim, sempre tem. Eu falo assim até com. E não tem problema nenhum, mas assim, os grandes artistas que talvez não conheçam teoria, e eles têm, tipo, formas de colocar ali no template dele já técnica, e não quer pensar, não tem problema nenhum, mas de alguma forma ele já tem o caminho dele guardado, e ele tá sempre colocando aquela forma guardada. Só que ao mesmo tempo ele pode manter uma receita muito fixa, que às vezes ele quer mudar e não consegue. Geralmente é o problema que dá no autodidatismo, né? Você precisa de receita nova, você fala, como que eu faço? Se eu não consigo criar um caminho novo, porque eu não tenho a técnica. Aí pode ser, isso não desmerece a arte do cara, mas se ele quiser sair para um outro território já é mais complicado, entende? Caralho, irmão, mano, é uma pessoa que. Não entendi, Felipão? Eu acho que ele tava falando com. Aham. Eu não Deixa sei eu se era cuidar. com a gente. Beleza. Perfeito. Para a gente fechar, um exemplo agora, igual a gente fez no outro, só para a gente dar uma fechada com chave de ouro aqui. Vou até deixar o Dan livre, dar uma leve modificada, sem variar muito, onde está sendo tocado, né? Bem na cabeça do beat. Vai variar devagar para dar uma groovada maior. Lembrando que você não precisa seguir exatamente isso, mas é só para mostrar a possibilidade técnica de ser feito. Talvez as notas mais alongadas diminuir, deixar mais diferente. E tirar essas que tocam no beat, será que. Pode tirar alguma, perfeito. Eliminar alguma coisa. Então Diminuir ou vai tocar aumentar outra. sempre no segundo beat, né? Vai tocar. Legal, vamos testar isso daí, perfeito. Pode ser. Show. É, se fosse essas aqui antes do. Não quer invadir o território do outro acorde, né? Tem problema? Não tem problema, não tem problema não. Como ela é. Olha que incrível também esse lado, né? Como é matemático, e ele dá uma leve antecipada e é muito sistemático em todas, a gente percebe que é um pequeno borrão e não afeta mais, até porque não toca junto. E ele tá tocando bem no finalzinho do beat anterior. Aham. Né? Perfeito. E tá sonando muito bem. É. Soa muito bem. Legal. Perfeito. Legal. Bem legal. Legal. E para fechar, as que estão apagadas aí, as que são mais alongadas,
tenta deixar elas mais curtas, por favor, Dan, e dá uma leve Tá, brincada com a rítmica, só pra gente também ter aquela base. vamos. Então, essas aqui, deixar. Eu vou fazer assim, vou botar. Eu posso botar mais notas? Você pode ser na mesma frequência, pode brincar com a rítmica delas, pode sim, na mesma Vamos duração. fazer assim, botar elas tocando no contratempo também, só que com volume um pouco mais alto. Legal. Vamos ver. Eu mudei o volume de todas ao mesmo tempo, né? Dessas aqui, dessas do. Uhum. É, isso. Beleza, vamos lá. Legal. Só muito bem. Tô E legal. aí, vai, a gente começa assim a brincar na aula da vontade de compor. Eu vou ter que sair já já, mas só para dar uma última variada também, vai. Pensa o seguinte, essas que o Dan fez, que são seria uma base, né, que ele quebrou em duas, uma delas joga duas oitavas acima, sempre a segunda delas, Dan, por favor. Então seria, onde tem as duas, né, iguais, seria a base, a segunda de cada uma delas pode jogar duas oitavas acima. Desculpa, eu não entendi. Por exemplo, ali no começo, você tem dois Rés, certo? Uhum. A segunda delas pode jogar duas oitavas acima. Aí tá uma, né? Pode jogar mais uma oitava acima. Pode chutar o pau da barraca. Aí vai fazer isso que lá na frente tem o Mi também, né? No segundo beat. Aqui, No segundo ou no terceiro? no segundo. Isso, perfeito. Aí depois vai ter quem? Depois é o Lá, né? É isso aí. Depois vai ter o Lá. E aí perceba aqui que a gente já tá chutando o pau da barraca mesmo. Por quê? Porque vai dar sabor. E eu vou variar minha melodia. Essas notas que estão lá no topo eu posso jogar em outro instrumento, mas pra vocês verem como a coisa vai vir na floresta de ideias. Vamos ver. Vamos lá. Virado. Show, e aí vai. Então vocês entendem, aqui a gente deu um receituário geral. Essa aula fica na plataforma, né, Dan? Gravada Fica, também? vai ficar gravado lá. Maravilha. Então vocês podem com certeza ir lá acessar, mas aqui é tudo que a gente precisa assim para ir entrar nesse oceano de ideias. Aqui é colocando os pés, indo na mergulhada, mas não tem fim. Aí isso que é lembrar, não É, tem fim as ideias. Dan, dá só pra recapitular essa última parte aí rapidinho, que eu não entendi Essa direito. última aqui, a gente pegou as notas que estavam tocando e subiu duas oitavas. As que estavam tocando, tipo, em cada primeiro beat do compasso. Não, no primeiro e no terceiro beat. Primeiro e terceiro, a gente subiu duas oitavas. Aí, primeiro e terceiro, a gente subiu duas oitavas. Isso. Sim, Independência, né? E aí vai. Aí a gente não vai entrar, que senão hoje a gente vai ficar o dia inteiro, que é prazeroso criar, né? Mas o Dan lembra, tipo, aí você pensa, as notas que estão no agudo, a gente poderia jogar em outro instrumento, É, quebrar elas ritmicamente, que já vira outra ideia, já seria uma melodia Tiago, secundária. eu Aham. tava, eu tava assistindo, esses dias eu tava assistindo uma parada que era a motif, né? Que é, sei lá, acho que em português é motivo, né? Sei lá, motivo. Isso, motivo. que é você, que é meio que tipos de, não sei, talvez eu tenha entendido errado, mas no meu entendimento era tipo de, de diferenciações que você consegue fazer ali, ou seja, você pode fazer na subida de notas, você pode fazer em volume, você pode fazer em acrescentando nota, é isso? Ou eu, Motivo sabe o que que é? É um menor fragmento de uma ideia. Por exemplo, se você ouvir pam, 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 do Beethoven, isso é o motivo dele. certo, O nosso motivo aqui, ele seria os dois beats. Dan, isola os dois primeiros beats, por favor. Esse é o nosso motivo, porque ele é uma ideia que está sendo repetida vezes quatro. Só os dois primeiros beats, isso, perfeito. Esse é o nosso motivo, Felipão. E está sempre repetindo. Você vê até a linha, ó. É um motivo, motivo dois, mas é o mesmo motivo que a gente vai pode motivo A
Aí te chama de motivo A2, motivo A3, mas é o mesmo motivo sendo repetido em outros acordes, entendeu? Sim, entendi. Solta só esse É loop como aí, se por fosse favor, o Dan. raciocínio. É É uma como se o ideia, né? motivo fosse o raciocínio. Ele é tipo uma espécie de marca registrada que ficou. Ele é aquilo que a gente assobia, né? O pam pam Hum. pam 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 pam. E vai variando só isso. Param, param, pam, patatatã. É o pequeno motivo. Pam 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 pam. E Exato. o Aí, nosso no motivo é caso, esse. no caso, as formas de diferenciar, de fazer um motivo diferente do outro. É, Aí, isso. Pode falar, Filipão. pronto, é exatamente isso, que era tipo as formas de diferenciar um motivo do outro, que aí inclui, não sei, que inclui nota, ou então até como você fez aí, que subiu a escala, né? É, Exato, exato. A variação do motivo é isso. Você vai pegar, beleza. Se eu tenho quatro meus motivos vezes quatro. Um deles eu mudo a curvatura, o outro eu pego uma nota e sumo com ela, igual o Dan tinha feito. A outra eu deixo mais o volume mais baixo. Eu estou criando variações desse mesmo motivo. E aí, por que que é importante? Porque a minha composição ela tem organicidade, é a mesma semente gerando do resto. Não sei se eu te respondi a ideia. Ficou Alô? claro aí, Felipe? Bom, Deus. Alô? oi, oi, entendi, Thiago. Ixi, Perfeito. foi manter mutado aqui. Imagina. Mas aí qualquer dúvida você manda no WhatsApp. Mas é basicamente isso. Se eu tenho uma ideia, o resto é variar essa ideia, é variar meu motivo, né? É um fragmento. Excelente. Vamos ouvir mais uma vez, né? Ficou tão legal só para fechar e aí a gente acaba. Vou fazer outra Show. coisa aqui. Perfeito. Copiar esses todos e baixar um pouquinho o volume, então ele vai estar tocando quase. Legal. Jogou um reverb para espacializar, então já era. Ele toma conta de tudo. Pô, ficou legal. Show de bola. Aí se quiser fazer outra música só com os dois primeiros acordes, é só limpar aqui o. Exato. É só com um acorde também, dá pra. Exatamente. E aí isso que é a grande sacada. Uma mesma ideia, um exercício, ele pode virar quatro músicas. Vai vendo material para muita coisa. Né? Muita coisa mesmo. É, e aí é isso, tipo, se fez uma ideia que ficou legal, dá pra duplicar o projeto e transformar. Tipo assim, essa ideia que a gente fez de ir expandindo uma ideia de melodia ou de um acorde para desenvolver uma melodia legal, essa melodia legal a gente criar outras melodias. Também dá para pensar isso e ir mais longe e expandir para outras músicas, né? Tipo, como a gente fez uma Com progressão certeza. aqui, uma música faz a progressão de três acordes, quatro acordes. Aí outra música não faz a progressão, faz só brincar de variar as notas do mesmo acorde. Ao invés de tocar sempre o ré menor com sétima, aqui ele pode colocar com a nona, por exemplo. Até secar, né? Se você secar o acorde, deixar ele o mínimo tocado, já vira outra coisa. A duração das notas, né? Isso, seca ele, por favor, na duração, deixa o mínimo possível e joga as duas notas mais graves, um oitavo acima. Só pra gente também mostrar essa variação que já vira um álbum, pode virar um EP conceitual com a mesma ideia em várias composições.
Agora, porque eu acho que tá com reverb. Eu vou tirar essa melodia aqui que tá muito. É, pode tocar um sim ou não, né? Já é outra coisa, já virou outra É, composição. Exatamente. aí tem que ir ajustando aqui. Excelente, excelente, show. Mas é isso. Pessoal, eu vou precisar sair, mas tá, infelizmente, assim, tá muito bom aí. Tá, a ideia é muito bem feita. Sensacional. É, se vocês têm alguma dúvida, fiquem à vontade para Show de tirar. bola.